Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifrão Batista e desejo ministrar ao seu coração, à sua mente, um breve comentário da revista de adultos da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos no terceiro trimestre de 2021. Estudando hoje a lição de número 12, é a lição deste domingo, o reinado de Josias. Esse é o tema, é o assunto da nossa importante lição de hoje. De fato, durante todo este terceiro trimestre, temos estudado sobre os reis de Israel e Judá, pois estamos estudando o período do reino dividido. O reino dividido compreende Judá e Benjamim, que formavam o reino do sul, cuja capital era em Jerusalém. E o reino do norte era chamado de Israel, com a sua capital em Samaria. Para você entender melhor, o reino do norte teve 19 reis, 8 dinastias e demorou 209 anos. E uma curiosidade, todos os 19 reis do Reino do Norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor Deus de Israel. O Reino do Sul, por sua vez, teve 20 reis, todos de uma mesma dinastia, em uma mesma dinastia. A família de Davi, a dinastia de Davi. Alguns foram bons, outros foram maus. Porém, diz a Bíblia que o Reino do Sul não aprendeu a lição do julgamento divino que ocorrera com o Reino do Norte e continuou na mesma prática idolátrica, perversa, desobediente aos olhos do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Assim, o Reino do Sul foi levado em 586 a.C. ao cativeiro da Babilônia. Lembrando que o Reino do Norte já havia sido levado mais de 100 anos antes como cativo para a Assíria em 722 a.C. Aprendemos hoje, nesta importante lição, sobre a vida de um homem que muito jovem, podemos dizer criança, começou a reinar. A Bíblia diz que Josias tinha apenas 8 anos, mas se olharmos detalhadamente o texto, vamos observar que somente aos 16 anos de idade é que ele toma, de fato, uma atitude muito interessante, benéfica e necessária durante o seu governo. É sobre isso que vamos estudar hoje. É importante analisarmos o que diz a nossa verdade prática. Tanto o texto áureo como a verdade prática procuram resumir aquilo que podemos dizer de mais importante, podemos extrair do tema, do assunto principal. O texto áureo está em 2 Reis, capítulo 22, versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. A verdade prática declara que nos dias de hoje Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos
a combater a cultura da idolatria que se perpetua através das gerações. Este foi o grande problema do povo de Israel nos dias do reino dividido. O comentário da lição de hoje está baseado em 2 Reis, capítulo 22, versículos 3 a 5 e o versículo 8. E também no capítulo de número 23, versículos 2 a 5, versículo 21, versículo 22 e o de número 25. O objetivo geral da lição de hoje é pontuar o avivamento que ocorreu nos dias do rei Josias. Os objetivos específicos são destacados na nossa lição. O primeiro deles, evidenciar o encontro de Josias com o livro da lei. O segundo objetivo específico, destacar a dedicação de Josias na destruição dos ídolos. E o terceiro, identificar o retorno da celebração da Páscoa. A nossa lição de hoje pode ser dividida não apenas nessas três partes, mas em pelo menos mais três que julgaríamos de extrema importância, pois o texto também vai nos dizer que o povo fez uma aliança com Deus, uma nova aliança com Deus. O rei Josias deu início a esta aliança. O texto bíblico também vai mostrar que o rei Josias mandou destruir ídolos, objetos abomináveis e o próprio culto pagão. E por último, a lição também vai nos mostrar, especialmente através do texto bíblico, que mesmo a nação judaica, o reino do sul, chamado Judá, perpetuando-se na desobediência, Deus usou de misericórdia para com o rei Josias e adiou o julgamento. Ou seja, nos dias do rei Josias, Jerusalém não foi invadida. Somente depois da morte de Josias, a cidade, a capital, Jerusalém, foi invadida pelos babilônios e os judeus foram levados em cativeiro e lá demoraram um período de 70 anos. Josias repara o templo. Foi a primeira grande ação deste rei, que pode ser chamado um grande rei, na verdade, o maior nos seus dias. Ele entendeu que estava na hora de reformar o templo. E com a reforma do templo, com a ideia de reformar o templo, veio uma ideia muito mais abrangente. Aconteceu uma reforma muito mais importante para a vida nacional, para a vida social e especialmente para a vida espiritual da nação de Israel. Pois com a reforma do templo veio uma reforma espiritual, isto é, um verdadeiro avivamento foi produzido naqueles dias dentro da comunidade judaica. A declaração do sacerdote: achei o livro da lei no templo do Senhor. Tudo começou com o desejo de Josias de realizar reparos na casa do Senhor. Assim ele ordenou a Safã, o escrivão, e a outros assessores que fossem ao encontro, que fossem procurar o sumo sacerdote Ilquias
e arrecadassem todos os possíveis recursos financeiros para que a casa do Senhor fosse restaurada, o templo do Senhor fosse restaurado. Pode-se imaginar a enorme surpresa que teve o escrivão do rei ao receber do sumo sacerdote Hilquias a notícia de que o livro do Senhor havia sido encontrado dentro da casa do Senhor. Que coisa mais exorbitante! Que coisa que jamais deveria ter acontecido. Triste, o livro do Senhor perdido dentro da casa do Senhor. O livro da lei. O livro que trazia as instruções para a vida de comunhão com Deus. Era tudo o que eles dispunham. A Torá, que hoje conhecemos como Pentateuco, na verdade, o livro estava perdido dentro do próprio templo. Daí você pode detalhar, imaginar como estava a situação espiritual. Que falta de zelo, que falta de cuidado com as coisas de Deus, que relaxamento, que abandono. A casa de Deus e o livro de Deus estavam sofrendo naqueles dias. Mas, quando o sumo sacerdote Hilquias dá a notícia ao escrivão, e este faz a leitura do livro, fica impactado e leva esta mensagem ao rei. O rei pede para que o livro fosse lido. Quando o livro foi lido, ao saber do conteúdo que ali se encontrava, o rei leu, ouviu e leu o livro tão avidamente, com tanta vontade de conhecer o seu conteúdo, que ficou pasmado diante da realidade de haver descumprido o que ali estava escrito. Ele mesmo não tardou em rasgar as suas vestes, em sinal de lamento, de tristeza, consternação pelos atos de maldade que vinham sendo praticados ou de desobediência, por não estarem lendo o livro do Senhor, por não estarem observando o que nele estava escrito. Ao ser impactado pela mensagem do livro, Josias não se justificou em razão dos próprios pecados, como muitos o fazem, quando querem conformar-se com os seus próprios atos, deixando de lado a soberana vontade de Deus. O rei não culpou a ninguém, simplesmente se humilhou na presença de Deus, chegando a rasgar as suas vestes, demonstrando um coração piedoso, contrito e quebrantado diante de Deus. Ele procurou descobrir qual era a vontade de Deus. Por ordem de Josias, o sumo sacerdote Hilquias e seus auxiliares foram consultar a profetisa Hulda para saberem se os pecados de Judá tinham atingido o nível do juízo divino. Então a profetisa confirmou que Jerusalém realmente seria destruída, mas por causa do amor de Deus pelo rei Josias, isso aconteceria somente após a morte do rei. Assim, Deus estava demonstrando para Josias e para todos os seus auxiliares e assessores que o Eterno tinha ouvido a oração do rei. Embora a condenação de Judá estivesse sendo apenas adiada, como Jeremias prega no capítulo 11, versículo 9 a 17 do seu livro, e no capítulo 13 e o versículo 27. Podemos resumir o primeiro tópico da lição de hoje
dizendo que a prática da leitura e da meditação da palavra de Deus nos conscientiza sobre os nossos pecados. Aliás, é sabido de todos nós que ou os nossos pecados nos afastam da Bíblia, ou a Bíblia nos afasta dos nossos pecados. Na verdade, podemos afirmar, não precisamos nem colocar uma condicional. O pecado nos afasta da palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem o extraordinário poder de nos afastar da prática do pecado. Glória a Deus por isto. O segundo tópico da nossa lição de hoje fala da renovação do pacto com o Senhor. Olha o resultado maravilhoso percebido após a leitura do livro de Deus. A leitura do livro foi realizada diante do povo. E Josias, como um líder zeloso pelo cumprimento da palavra de Deus, sabia que a reforma não teria êxito se todos não fossem envolvidos. Por isso ele tomou uma atitude. Ele convocou todas as autoridades de Judá em Jerusalém, bem como todo o povo, e desde o mais simples ao mais importante, para que se reunissem no templo do Senhor, para que ouvissem a leitura do livro, para que meditassem nele e para que meditassem principalmente na culpa que estavam incorrendo diante de Deus por causa da enorme desobediência. Quando ouviu a mensagem, o povo preparou o coração para uma nova aliança com o Senhor. O verdadeiro avivamento começa com a escuta da palavra de Deus. O verdadeiro momento não é fruto de movimentos humanos, de shows, de espetáculos. O verdadeiro avivamento é fruto, sim, do ouvir a palavra verdadeira do verdadeiro Deus, que nos conduz ao verdadeiro arrependimento e toca no coração humano, provocando quebrantamento, consternação diante de Deus e principalmente humilhação diante do Eterno. E quando isso acontece, as palavras de 2 Crônicas 7,14 entram em ação quanto ao seu cumprimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que palavra extraordinária! Nos dias do rei Josias, isso ocorreu. A leitura da palavra de Deus provocou uma enorme atitude, uma atitude bela, provocou uma enorme ação, uma atitude que atingiu do menor ao maior, do mais simples ao mais importante. E todos se prostraram diante de Deus para pedir o perdão de Deus e renovar o pacto, a aliança, o compromisso e prometer outra vez obediência ao Deus Todo-Poderoso. O verdadeiro avivamento não é fruto de uma ideia humana apenas. Não é simplesmente um programa denominacional. Não é um programa criado por uma convenção, mas é, de fato, algo que parte do coração de Deus para o coração humano. Quando este coração e mente, quando o coração e a mente de um grupo de pessoas se volta para Deus de uma forma especial, tocados pelo poder da palavra, algo extraordinário acontece. A Bíblia passa a ser ouvida com seriedade, o coração é quebrantado, a nossa vida é avivada e o Espírito Santo faz morada.
Assim, o avivamento por meio da palavra de Deus se mostra duradouro, com efeitos incontáveis, com efeitos inexplicáveis. Você já deve ter ouvido a história dos irmãos morávios. O avivamento entre os irmãos morávios na comunidade de Ernut, na Saxônia, em pleno século XVIII. Teve início um movimento de oração e envio de missionários. Demorou 100 anos. Que maravilha! 100 anos. Mas há um outro avivamento que Deus começou em Belém do Pará, com o nome de Missão da Fé Apostólica. Missão de Fé Apostólica. Com este nome, a igreja se tornou conhecida de 18 de junho de 1911 até janeiro de 1918. E de lá para cá, o nome Assembleia de Deus foi o nome oficial deste movimento. Tornou-se o nome oficial deste avivamento, que tem percorrido todos os estados brasileiros e podemos dizer hoje, estar presente em todos os municípios do Brasil. Um avivamento gerado pela palavra de Deus, pela pregação do Evangelho, pela oração. E assim, a obra continua para a glória de Deus. Mas voltando para o período do rei Josias, é interessante observarmos o processo usado por Deus. Nasce uma chama, uma pequena chama no coração de um jovem com aproximadamente 16 anos à época. O desejo de reformar a casa de Deus, o desejo de reparar o templo. E a partir daí o livro de Deus é encontrado. Depois disso ele é lido. E quando ele é lido, provoca temor no coração do rei. E este convoca o povo para renovar a aliança diante do Todo-Poderoso. Com esta renovação da aliança, coisas extraordinárias começaram a acontecer. Dentre elas, a destruição dos ídolos. No início de sua reforma, quando tinha ainda uma idade tão pequena, o rei Josias reparou o templo, tirando os utensílios que tinham sido feitos para a adoração de Baal. Que incoerência! Que coisa mais terrível! Mas estava acontecendo naqueles dias dentro do próprio templo de Deus. Além disso, Josias expurgou as imundícies idolátricas de todas as cidades de Judá. Ele não se preocupou só com a capital, só com o lugar do seu trono, mas a reforma atingiu todas as cidades de Judá. E diz a Bíblia que ele voltou a Jerusalém só depois que o trabalho de limpeza havia se completado. O coração daquele rei fervia de amor pelo Deus de Abraão, cujo Deus, cuja adoração, cujo culto estava sendo ultrajada, deixada de lado. Mas Josias foi levantado para mudar aquela realidade, ou tentar mudar aquela realidade, ainda que ele não tivesse conseguido na sua plenitude. Mas o que fez? A iniciativa, a leitura do livro, o desejo de adorar a Deus, o desejo de temer a Deus, lhes renderam muitos frutos, agradáveis reações, benéficas reações entre o povo e especialmente para o próprio rei Josias. Quando o coração de uma pessoa arde por Deus, quando o coração de uma pessoa está ardendo de amor por Deus e por sua palavra, por Deus e por sua obra,
não podemos dimensionar o que é capaz de acontecer na vida daquela pessoa, de sua família ou de sua congregação, quem sabe do lugar onde essa pessoa mora. Deus pode fazer coisas extraordinárias por meio de um homem que se coloca à disposição dele, para uso dele, consagrado somente a ele, para fazer o que é de sua inteira vontade. Deus pôde contar com Josias naquele tempo remoto, há tanto tempo atrás. Será que ele pode contar comigo hoje? Será que ele pode contar com você, querido aluno, querido professor da escola bíblica dominical? Você, meu irmão, que nem é aluno da escola dominical, que nem conhece esta lição, mas está ouvindo pela primeira vez? Será que Deus pode contar com você para também promover uma reforma espiritual dentro da tua casa, dentro da tua família, lá no colégio onde você estuda, na empresa onde você trabalha? Será que Deus pode contar com você para ler o livro que se encontra perdido na vida de muita gente, na casa de muita gente, e se encontra perdido até mesmo dentro de algumas igrejas que não dão mais valor à leitura da palavra de Deus? Este livro se encontra perdido na vida e no ministério de alguns líderes que estão preocupados agora com as últimas novidades, que estão mais preocupados com ideologias, com propagandas, com marketing, que estão preocupados agora mais em uma nova roupagem do Evangelho, em uma apresentação mais moderna e diríamos pós-moderna, confundindo a palavra de Deus com filosofias vãs. O livro se perdeu na vida de quem se deixou levar pelas vãs filosofias. O livro está perdido também na família daquelas pessoas que não acreditam mais, que não se prostram mais diante de Deus, que não param para ler este livro bendito, que não meditam nele. Mas o livro também está perdido naquelas igrejas que não têm uma hermenêutica fiel, que fazem uma leitura apenas superficial do livro de Deus e que não tem mais prazer na pregação, na exposição da palavra. É por isso que há muitas vidas fracas espiritualmente, descomprometidas com missões, descomprometidas com a evangelização, com o discipulado e até com a santidade bíblica. A nossa oração a Deus é que, através desta lição de hoje, a atitude de Josias, um rei tão jovem, que teve a iniciativa de buscar a Deus através da reforma da casa de Deus, da leitura do livro de Deus que foi encontrado na casa de Deus, que esta lição provoque em todos nós um desejo maior de ler o livro de Deus, um respeito maior pela palavra de Deus e o desejo de expulsarmos de nossas vidas, de nossas famílias, de nossas comunidades cristãs, tudo o que não agrada a Deus, de tirarmos ídolos e objetos abomináveis, atitudes que Deus abomina, coisas que Deus chama de idolatria, tudo aquilo que se coloca entre Deus e o adorador é um objeto, é um ídolo, é um objeto de adoração. Os ídolos e objetos abomináveis são rejeitados por Deus e por sua palavra. Perceba que logo que aconteceu a reforma, através do rei Josias, a celebração da Páscoa e a restauração do culto e a restauração dos ofícios no templo, o sacerdócio voltou a ser praticado como deveria ser. A maior Páscoa foi realizada naquele período e, além do mais,
podemos dizer que muita gente se voltou para Deus, pois muita gente passou a temer a Deus de coração. Josias fez uma limpeza geral em Israel, eliminando todas as formas de idolatria instituídas pelos reis que o haviam antecedido, inclusive pelo rei Salomão. Este grande monarca, este grande homem, que é também uma figura do Messias, foi a promessa de Deus a respeito de Judá, de que o paganismo não prevaleceria sobre seus reis, mas que a raiz de Jessé voltaria a brotar. Deus cumpre a sua palavra. Deus é cumpridor da sua palavra. Que Ele abençoe você. Que Ele abençoe você, querido aluno, querido professor da Escola Bíblica Dominical. Que Ele abençoe a sua vida e a sua família. Que Ele abençoe a sua congregação, a sua igreja, o seu campo, a sua área de trabalhos pastorais, sua área de missões. E que através desta lição aprendamos e ouçamos o clamor de Deus. Ele quer, Ele deseja verdadeiros adoradores, que abandonem a idolatria, que rejeitem os ídolos, objetos e atitudes abomináveis e se voltem de todo o coração para o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus do rei Josias, o nosso Deus, o Deus que vive para todo sempre. Amém.